Boa noite, planeta Terra. Às vezes, estudando o curso Milagres, às vezes parece que nos falta um pouco assim de praticidade para o dia a dia. Porque o curso Milagres não é um manual de comportamento. Ele é um treinamento da mente e do coração. Então, pode ser que a gente se sinta um pouco como agir no mundo. Mas eu vou mostrar para vocês hoje duas lições que têm me ajudado muito a como tomar escolhas neste mundo. Como fazer escolha, que é a lição 133, 133. E ademais, a lição 135 nos ajuda a entender sobre a questão do planejamento. Devemos nos planejar, fazer nosso próprio planejamento das coisas, das nossas escolhas aqui no mundo, ou não devemos planejar? Vamos caminhar nessas duas questões juntos? Deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da lição, alguns trechos da lição 133 e depois a 135. Veja, a lição 133 é aquela que diz assim, ó, não darei valor àquilo que não tem valor. No dia a dia, o que nós temos dado valor? O que realmente tem valor? Porque eu preciso saber isso para fazer minhas escolhas no mundo. O que realmente tem valor, Deus, Espírito Santo? Em que direção eu devo me dirigir? E muito prático, de maneira muito prática, ele nos dá aqui 3 ou 4 passos para a gente saber se a nossa escolha está na direção daquilo que realmente tem valor. Então, vejamos aqui, ó, essa parte aqui, ó. Cada escolha que fazes te traz tudo ou nada. Espírito Santo ou ego. Cada escolha traz tudo ou nada. Portanto, se aprenderes os testes pelos quais pode distinguir o tudo do nada, farás a melhor escolha. Então nós estamos falando de comportamento. Qual é a melhor escolha? Mas eu tenho que saber a diferença de tudo e do nada. Eu tenho que saber a diferença entre aquilo que realmente tem valor daquilo que não tem valor. Dentro do sonho do mundo. Há coisas que nos levam na direção do despertar e há coisas que nos põem mais distraídos, mais presos ao sono. E saber diferenciar para saber escolher. Nas pequenas coisas, a cada segundo, nós estamos escolhendo pensamentos de aprisionamento no sonho ou pensamentos de libertação, de Espírito Santo ou do ego. E a gente tem que saber o que realmente estamos valorizando, o que devemos valorizar. E ele vai falar aqui. Primeiro, vamos ao primeiro passo, tá? Para saber escolher neste mundo, para saber se comportar neste mundo. Primeiro, se escolheres uma coisa que não vai durar para sempre, o que escolhe não tem valor. O primeiro critério aqui é de tempo. Vai durar para sempre? Entre duas escolhas, você tem que escolher aquela que tem valor real, que é eterno, que dura para sempre. Ou seja, que cura a tua mente, que te leva à direção do teu ser. Imagina que em algum momento você vai largar esse corpo para trás, certo? E o que vai sobrar para você é a tua conquista espiritual, é o teu lembrar, o teu despertar aqui. Porque na medida em que você caminhou em lembrar quem tu és, é isso que você leva. Se você não desperta nem um pouquinho, quando o corpo fica para trás, você leva o quê? Leva a mesma ignorância que carregavas antes, a mesma amnésia.
Então, mais uma vez, o que é eterno? O que eu levo no espírito para além do corpo e da minha história nessa matéria? O que eu levo? O que é eterno, gente? O que é eterno são as expressões de amor. O que é eterno é aquilo que desperta, aquilo que nos põe em contato com a nossa verdadeira natureza, de beleza, de pureza, de inocência. Então, o primeiro critério de escolha é o tempo. Isso aqui, daqui a 20 anos, tem valor? Daqui a 30 anos, tem valor? Então, é o propósito com que você escolhe as coisas. Por exemplo, você vai escolher qual carro você vai comprar. Bom, nenhum dos dois carros vai durar para sempre, não é isso? Então, talvez você pense, bom, então não tem que comprar o carro. Não é isso que o curso está nos dizendo. O curso está nos dizendo assim, ó, com que propósito você está comprando o carro? Com um propósito dentro do tempo, que você não vai levar para além da vida, ou com um propósito de eternidade, com um propósito de despertar, com um propósito de manifestar o amor em você. Então, de tudo que você é, todas as possibilidades de se comportar aqui no mundo, você pode se comportar com o ego, com o Espírito Santo, com temporalidade ou com eternidade. Então, o primeiro critério é o tempo. Vai durar? Tem propósito de eternidade? Então tem valor. Ele está falando muito mais de propósito do que de comportamento. Embora muitas vezes é nítido que alguns comportamentos são muito temporais, muito ego, e outros comportamentos são nitidamente mais amorosos. Mas no geral, ainda que seja comportamento, que carro eu vou? Eu vou de ônibus ou vou de avião? Você pode ir para o propósito, sempre imbuído de um propósito de eternidade, de um propósito de perdão, de um propósito de realidade, de amor, tá bom? Primeiro critério. Vamos para o segundo? Vai escolher alguma coisa? Em seguida, se escolheres tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada. Então, o segundo critério da escolha é de exclusividade. A escolha, você vai quando você escolher isso, você vai estar tirando algo de alguém? Alguém vai estar perdendo? Então o critério é o jogo, todo mundo ganha. Então o critério é você tomar escolhas com base na eternidade em que você não tira nada de ninguém para se apropriar de algo. Uma vez que agora você está se posicionando no teu ser, que já é eterno e já é completo por natureza. Então o amor, ele dá de si mesmo, sem esperar nada em troca. Ele não dá buscando um resultado, nem tampouco tira algo de alguém. Então, esse critério de quando você for escolher, que você não prejudique ninguém, que você não tente ganhar em cima da perda de outros. Ainda que a ideia de perda seja ilusório e que de fato ninguém perde nada, porque nós em espíritos não podemos perder nada, porque somos imutáveis e completos. No nível da forma, né? Muitas vezes as pessoas se sente que perdeu alguma coisa. Então você tem que ter essa empatia de perceber que a tua escolha não está tirando nada de ninguém, tá bom? Escolher tirar alguma coisa de alguém, não ficarás com nada, tá bom? Segundo critério. Vamos para o terceiro critério. A tua próxima consideração é aquela em que se baseiam as outras. Qual é? Por que a escolha que fazes é uma pergunta? Por que a escolha que fazes tem valor para ti? O que atrai a tua mente para ela? A que propósito ela serve? Mais uma vez, a que propósito serve? Então, a minha escolha tem que ter um propósito de eternidade, tem que ter um propósito de que todos ganham, o jogo ganha-ganha, todo mundo ganha. Qual é o propósito? Por que você está se sentindo atraído para isso? Por que a escolha que fazes tem valor para ti? Então, você vai escolher entre uma profissão ou outra, tá? Entre uma viagem ou outra. O que realmente tem valor, tá?
A que propósito serve isso? Para que serve essa viagem? Para que serve esse emprego? Tá bom? E aí, quando você se inteirar, você que busca um propósito de realidade, você vai buscar eternidade, dar e receber, né? O amor que se estendendo, propósito de servir, propósito de despertar, de curar. Tua função aqui é perdoar, é curar, é fazer feliz. Então, é imbuído deste propósito que vai te dar, nesse nível de escolha, nesse lugar, que vai te dar parâmetro, discernimento para escolher como se comportar neste mundo. Tá bom? Então, vimos três aqui. Aqui, propósito, tempo e exclusividade. Tá? Tem mais um pedacinho da lição 133, que ele vai nos mostrar uma coisa que temos que ter bastante cuidado aqui, ó. Você escolheu, você vai escolher. Imagina você fazendo a escolha entre um carro e outro, entre chamar a atenção do seu filho ou não, entre uma maneira de falar com a sua esposa ou outra. Sentes qualquer culpa pela tua escolha? Permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. Então a culpa, gente, a culpa é um sinal. Tá sentindo culpa? Calma aí. É sinal que você tá com ego. Se você saiu da paz com essa tua escolha, é porque você está dando ouvido ao ego. Então, tem sempre aqui uma energia, uma música, uma canção alegre da voz do Espírito Santo dizendo: essa aqui é a escolha. Esse é o propósito. Essa é a maneira de escolher, de se posicionar. Se está com culpa, opa, peraí. Vamos ver se eu estou fazendo a melhor escolha no nível do comportamento, tá bom? Então é isso que a lição 183, muito, de maneira muito prática, nos dá um passo a passo para caminhar neste mundo. E agora vamos falar de uma coisa tão prática quanto, que é a questão do planejamento. Como você se planeja para as coisas? Será que nós devemos planejar as coisas? E o curso vai falar uma coisa muito interessante aqui. Vamos lá para a lição 135, tá bom? A lição 135, ela é assim: se eu me defendo, sou atacado. Porque na medida em que você se defende, você só se defende porque você acredita que está em perigo, porque senão você não se defenderia, né? Se você soubesse que está num sonho, sonhando, você colocaria um colete à prova de balas? Se você soubesse que era um sonho? Não, que você sabe que não está em perigo. Então, quando você se posiciona na defensiva, você está assumindo para ti mesmo um conceito de fragilidade. E aí você está atacando a si mesmo, atacando a sua verdadeira identidade, negando a sua verdadeira identidade imutável e completa e invulnerável. Então, a defesa é, é assumir, né, aceitar uma identidade falsa de vulnerabilidade. Então, muitas vezes, o planejamento, eu tenho que planejar para me proteger. Eu tenho que me planejar para me proteger, para controlar o mundo. Por que eu preciso me proteger e controlar? Porque eu sou deficiente. Eu estou assumindo que eu corro perigo, que algo me falta, que algo pode ser tirado de mim. Então, planejamento, de primeiro, assim, é uma ideia de defesa. Ah, Leandro, então eu não tenho que planejar nada? Calma, vamos caminhar por aqui. Lembra que dentro de você existe a mente certa e a mente errada. A mente certa, a mente espiritual, o Espírito Santo e o ego. Se tiver que existir um planejamento aqui, que seja um planejamento da mente certa, tá bom? Vamos caminhar nessa ideia do planejamento. Então, olha só, a mente curada não faz planos. Opa, Leandro,
A mente curada não faz planos. O que ela faz então, Leandro? Ela executa os planos que recebe. Ela executa os planos que recebe. Então, a mente curada não faz plano. A gente que quando está com ego, nós estamos aonde? Nós estamos na mente não curada. A mente não curada faz planos para se proteger, para controlar, para conquistar. A mente curada, que está na mente certa, ela recebe do Espírito Santo a intuição no presente para caminhar, ouvindo a sabedoria de quem? Ouvindo a sabedoria que não lhe é própria. Que não é própria por quê? Porque a gente está no ego, não é própria do ego essa sabedoria do Espírito Santo. Então a gente tem que aprender o que, gente? A ouvir. Ao invés de planejar, nós temos que aprender a ouvir e executar o plano de Deus, o plano do Espírito Santo. O plano do Espírito Santo. E ele continua. Espera até que lhe seja ensinado o que deve ser feito, e então começa a fazê-lo. Olha que papel interessante de espera descansando em Deus, espera em confiança, espera acima do campo de batalha, tá bom? Esse negócio de se planejar como defensiva, planejamento defensivo, é um planejamento do ego. Existe um planejamento aqui. Quando você está no lugar certo, pensando na eternidade, pensando no dar, pensando no servir, pensando no propósito de despertar, ouve, recebe e executa com confiança. A confiança. Sem querer repetir o passado, imaginando o futuro, e na ansiedade, esteja no presente, na presença vida do teu, na presença viva do teu ser, ouvindo e executando. Não depende, olha só, espera até que ele seja ensinado o que deve ser feito e então começa a fazê-lo. Não depende de si mesma para coisa alguma. A mente certa não depende de si mesma para coisa alguma, a não ser para a sua adequação em cumprir os planos que foram designados para ela. Os planos do Espírito Santo, os planos da tua mente superior. Adequação em cumprir os planos. E nesse sentido, gente, ela é o quê? Ela é segura. Você está agora na presença, confiante, segura do quê? Você que sabe que não pode ser ameaçado, não pode sofrer perda, é segura na certeza de que os obstáculos não podem impedir o seu progresso. Se você está seguindo o plano de Deus, o plano do Espírito Santo, nenhum obstáculo pode impedir. Pois o quê? Em realizar qualquer uma das metas que serve ao plano maior estabelecido para o bem de todos. Então, quando você está imbuído do plano maior, executando o plano maior, ainda que surjam obstáculos, você tem confiança, segurança, descansando em Deus, que aqueles obstáculos serão superados. E aqui, a mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos. Imagina você acordar na presença viva. Espírito Santo, me diga o que dizer, o que falar, o que pensar, como agir, aonde ir. E fica na espera, ouvindo, pronto para executar. Contente, descansando em Deus, e a tua intuição, o sincronismo, as coisas vão acontecendo. Às vezes vem uma ideia, e daqui a pouco um acontecimento confirma aquela ideia, dizendo, é por aí mesmo. E aí você vai caminhando na intuição, sempre contente, seguro, confiante. Ainda que o externo pareça não estar te favorecendo, você está confiante. A mente curada está livre da crença de que tem que fazer planos. Fazer planos não é frequentemente reconhecido como uma defesa. Lembra que eu falei? A gente começou falando que a defesa, essa lição 135, ele fala sobre defesa. E a defesa é o quê? A defesa é, na verdade, é um ataque contra Deus. A defesa
ela é um ataque contra o teu ser, porque só se defende aquele que não se sabe completo, invulnerável, puro amor. Então, o plano defensivo de controlar as coisas, muitas vezes não é reconhecido como uma defesa defensiva. É claro que a gente sabe que quando a gente entra na defensiva numa reunião, né, com medo de ser criticado, a gente entende que é coisa do ego, porque a gente sabe que o nosso valor é garantido por Deus. Mas às vezes a gente acha que fazer planos não é uma defensiva do ego. E aqui o curso está dizendo, sim, fazer planos é uma defensiva do ego. Além então, eu não posso fazer um plano para uma viagem? Claro que pode, mas você vai fazer um plano de outro lugar, não um plano para se completar, um, um plano para se defender, um plano para se proteger, mas um plano que vem da abundância, do amor. A mente engajada em fazer planos para si mesma, está ocupada em estabelecer um controle sobre acontecimentos futuros. Mais uma vez, gente, que controle é coisa do ego. O ego quer controlar, porque ele se acha em perigo. Ele precisa controlar o externo, precisa conquistar. E quando a gente se sabe ser, se sabe Cristo, se sabe amor, se sabe invulnerável, a gente não tem que controlar, a gente aceita em segurança e age, claro que age no mundo, não fica parado, age por inspiração, estendendo o amor que já é, estendendo a completude, e não tentando se completar nas coisas fora, se defender, tá bom? A mente engajada em fazer plano para si mesma está ocupada em estabelecer um controle sobre o futuro. Então está sempre preocupada, ansiosa com o futuro. Só que isso é coisa do ego. O Espírito Santo nos coloca no presente, na segurança, na confiança, em ouvir e executar. E tudo coopera para o bem. Não há acidentes na salvação. O plano do Espírito Santo vai se concretizando na medida que você consegue ouvi-lo e executar. E ainda que a gente caia no plano do ego, em escolhas egóicas, a gente entrega de novo para o Espírito Santo e faz uma nova escolha que ajuda a reinterpretar, aprender a lição da inocência, do perdão e seguir em frente. Continua. O ego com ênfase no futuro, a ser controlado pelo aprendizado, pela experiência obtida por eventos passados. Então o ego está sempre passado e futuro, passado replicando, buscando futuro, sempre na ansiedade. E o Espírito Santo sabe que futuro e passado não existem, ele está na presença, na eternidade, fora do tempo e do espaço. Tá bom? A mente que planeja está assim, recusando-se a quê? A permitir a mudança. Gente, a mente que planeja, ela está presa, aprisionada. Ela não aceita mudança, ela não está de mente aberta. O que a gente deseja é muito pequeno. O Curso de Milagres fala, para que desejar pouco se você tem direito a tudo? Então, quando você planeja, o que está reservado para você, fora do teu planejamento, é o tudo, é o todo. É a mudança. Então, quando você está ouvindo com o Espírito Santo, você está aberto a chegar a situações inusitadas para você que vão te levar a um lugar maravilhoso de servir, de expressar amor, de se realizar como Cristo. Mas para isso tem que estar com mente aberta, para que as mudanças possam ocorrer. Se você está muito fechado nos teus planejamentos, como Deus vai poder interagir e te guiar a um lugar muito melhor, muito mais amoroso? Então o plano do ego nos engessa, nos põe no menor ganho. E não vês, e não vê que é aqui e agora que está tudo o que precisa para garantir um futuro que não é como o passado, sem a continuidade de qualquer uma das velhas ideias de crenças doentias, mais uma vez é no presente que você se livra das crenças doentias, de mente aberta, recebendo o que tem de melhor. A antecipação não desempenha nenhum papel, pois a confiança presente dirige o caminho. Mais um momento, mais uma vez, ansiedade, antecipação, é o ego.
Mas quando você está na presença, você está confiante, seguro no presente. Defesas são os planos que empreendes contra a verdade. O que são defesas, Lendo? Defesas são planos que empreendes contra a verdade do teu ser, a verdade de Deus, a verdade do amor. Então, defesas é a negação da tua própria identidade. Por isso que também, numa próxima lição, vai dizer que a doença é uma defesa contra Deus. Então, o planejamento é uma defesa contra o teu ser. O planejamento é uma defesa contra o teu ser. Assim como a doença é uma defesa, uma decisão contra o teu ser, para te distrair da verdade de que você não é um corpo, que você não pode sofrer. Então, tanto a doença quanto o planejamento estão no mesmo rol dos itens do que é a defesa, tá bom? Que legal, que legal. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito prático. Como saber escolher, caminhar nas escolhas desse mundo e como lidar com a questão do planejamento. Então, para escolher, você caminha valorizando o que é eterno, aquilo que você leva para além do túmulo, né? Aquilo que é eterno, se posicionando no lugar de sem culpa, se posicionando na eternidade, olhando para ver qual é o propósito com que você escolhe as coisas. Em relação ao planejamento, fica no presente. Se coloca no presente, na confiança, acima do campo de batalha, ouvindo, pedindo guiança ao Espírito Santo, ouvindo e executando o seu plano, atento às sincronicidades do mundo. O que são sincronicidades? As coincidências, não há coincidências na salvação. Então vem uma inspiração, você vira à direita, chega lá, encontra uma pessoa, conversa do assunto, remete a uma ideia que você tinha pensado o dia anterior, vem um plano, um trabalho novo, uma viagem nova, tudo com o propósito de despertar, de levar amor, de levar unidade, de levar verdade para as pessoas. Muito prático, essas duas lições, como escolher, como planejar. Vamos juntos?